Oi pessoal, meu nome é André, eu tenho 19 anos e eu moro no Brasil. Eu comecei a usar o Fiverr em julho, final de julho, mais pro final de julho ali, desse ano, 2015 no caso, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo. Eu já tenho conta lá desde janeiro de 2015, mas eu comecei a usar ele mesmo em julho. Eu comecei a usar o Fiverr em específico por causa do meu cunhado. Mas assim, eu já trabalhava em outras plataformas freelance. O Fiverr em específico por causa do meu cunhado. Porque o que acontece? Eu entrei numa faculdade esse ano, né? E minha faculdade é período integral. Então não tem como mais eu continuar trabalhando porque os horários não batiam. Antes eu fazia estágio, até na área que eu já estudo, porque antes eu fazia engenharia, eu fazia técnico. Então, por causa dos horários, eu tive que deixar de trabalhar, porque não dava para conciliar uma coisa com a outra. Então, como eu já conhecia algumas plataformas de freelancer, eu voltei para essa área. Eu queria continuar trabalhando, né, e comecei a procurar coisas do tipo. Tem outros sites também além do Fiverr, e aí eu comecei a procurar tal. E o meu cunhado, que já trabalha com o Fiverr há algum tempo e assim, consegue receber bem do Fiverr pelos trabalhos que ele oferece, me disse assim: pô, André, ó, esse site aqui é bom, tal, cadastra lá, tal, dá uma olhada. Aí eu me cadastrei, achei interessante como o site funciona. Aí um dia eu tava em casa e ele me ligou, falou assim: cara, ó, tem um cliente para quem eu faço tradução, uma empresa que é grande, tá? Falou assim: ó, tem uma empresa aqui que faz tradução e agora estão precisando na locução de dos arquivos deles. Eles me perguntaram se eu tinha alguém para alguém para indicar, né? E aí ele falou comigo, aí eu liguei pro cara, conversamos. Esse foi uma exceção, esse cara é brasileiro, né? Esse cara, na verdade, ele não é brasileiro, ele tá morando no Brasil. Acho que ele é americano, não me lembro agora. Mas a gente conversou e aí eu comecei a fazer esses trabalhos de voiceover. Voiceover é um locutor. Acho que uma boa tradução seria um locutor. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para ele. Mas assim, não que eu saiba muita coisa agora, mas no início eu sabia menos ainda. E o meu equipamento é péssimo. O meu equipamento, a minha qualidade de voz que eu oferecia é essa que você está ouvindo agora, que é gravada pelo microfone interno no MacBook da minha irmã, nem meu não é. E aí é muito ruim, é muito ruim. Você provavelmente está me ouvindo baixo, não está me ouvindo como se eu tivesse com o microfone aqui. Então eu comecei assim, e por mais que eu saiba, tenha uma boa leitura e tudo mais, fiz alguns anos de curso de oratória, eu não consigo de nenhuma forma entregar para o cara um trabalho profissional mesmo. E isso não é vergonhoso na minha concepção, sabe? Porque aí eu fui aprendendo. E eu comecei a aprender ó, como se faziam as coisas. E aí eu falei assim, poxa, eu posso começar a ganhar dinheiro com isso. E aí esses trabalhos do cara, nos primeiros pedidos assim, foi tipo US$ 115, se eu não me engano, que eu ganhei com ele, tipo, numa semana. Isso dá não vou falar nem quanto que dá, porque o dólar tá variando muito. Então, pode ser quando você esteja ouvindo esse vídeo, não, não seja o mesmo valor que deu na época. Mas na época deu tipo em torno de R$ 300, um pouquinho mais. Então eu falei assim, poxa, cara, em uma semana, assim, em casa, trabalhando assim pouco, foi pouco mesmo, assim, questão de horas. Sei lá, 2 horas um dia, 1 hora no outro dia. Apesar que nas primeiras vezes eu demorava mais, porque, como eu disse, eu não tinha muito certeza do que estava fazendo, então não tinha muita confiança no meu trabalho ainda. Então eu errava muito, aí refazia, coisas que hoje já não acontecem mais. Então eu comecei a trabalhar mais por causa disso no Fiverr, nessas plataformas freelance, pela questão do meu tempo, que eu não conseguia mais trabalhar numa empresa, assim, numa questão de um horário bem fixo, né, por causa dos meus estudos. Pela questão do dólar estar alto, na época nem estava tão alto ainda, mas que agora está R$ 4, 4 e pouco, mas na época já estava mais acima de R$ 3, então já valia muito a pena. E deixa eu pensar mais porque, poxa, eu comecei. Outra coisa muito interessante é pela questão de você ser o próprio chefe, você tem bastante liberdade na questão do horário. Não significa isso que você vai trabalhar menos, né? Uma coisa não tem, com certeza, não tem nada a ver com a outra. Com certeza você vai trabalhar ainda mais, mas é muito bom porque, pelo menos onde eu moro, o meu antigo emprego, eu acordava, eu começava às 8.
eu tinha que acordar às 6 para pegar o ônibus tipo das 6h30. E aí eu chegava lá às 7h40 e eu tinha que andar mais uns 10, 15 minutos. E assim, é perto de onde eu moro, tipo, dá uns 10 quilômetros nem isso. Assim, se eu fosse de carro daqui até lá, assim, sem trânsito, eu levaria nem 10 minutos. Mas por causa do trânsito, ônibus lotado, toda aquela questão, pô, é muito ruim, é muito ruim. Você te gera um estresse, sabe? Por mais que você se acostume, que você ache, ah, não, tranquilo. Mas, pô, pegar ônibus lotado, ficar um tempão em trânsito é muito ruim. E aí o Fiverr ele tem essa vantagem. Então foi um dos motivos também de eu ter começado a trabalhar no Fiverr ou em qualquer plataforma freelancer. Os tipos de gigs que eu ofereço. No caso, gigs são os serviços que você oferece. Eu ofereço principalmente voiceover e proofreader. Voiceover é locução. As pessoas às vezes querem dublar um personagem, coisa assim. Aí mandam pra mim fazer. Ou comerciais também. Eu já fiz alguns comerciais até para empresa grande, algumas empresas grandes. IBM, Dell, entre outros. Assim, é bem interessante. Esse é o meu carro-chefe, na verdade. É a questão da locução. Esse é o principal que eu ofereço. Também ofereço proofreader, que é correção e edição de texto. Às vezes uma pessoa ela pede uma tradução para o português. Só que ela não tem como avaliar se a tradução está boa ou não, porque ela não entende nada de português. Né? Então ela pede para o nativo, no caso eu, avaliar para ver se está compreensível. Ou às vezes alguém traduz para o português de Portugal e quer uma adaptação, então eu também faço essa adaptação. Quais os resultados que eu obtive na minha vida trabalhando no Fiverr? Olha, todo equipamento que eu tenho, que eu comprei para VoiceOver, depois do, né, porque como eu disse no começo eu usava o MacBook. Então todo o equipamento que eu comprei foi com dinheiro do Fiverr. Até porque eu não quis investir sem ter uma certeza, sabe? Do tipo, pô, vou pegar o meu dinheiro e vou comprar isso aqui, mas como você trabalha com freelance, você nunca sabe se vai dar certo ou não. Então, o que eu fiz? O dinheiro que eu recebi, eu fui reinvestindo. Então, eu comprei todo o equipamento para gravação que eu tenho hoje, headphone também, tudo que eu tenho eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do Fiverr. Assim, tô montando um home office agora e todo com o dinheiro do Fiverr. Então, acho assim, na questão de aquisição de bens, eu assim, o Fiverr me proporcionou isso. Fora roupa, calçado, essas coisas assim do cotidiano, que também vem provém do Fiverr. Mas acho que uma das coisas mais interessantes que eu ganhei, com certeza, foi em qualidade de vida, que isso é muito bom. Eu não vou falar bens nem tantos ainda, porque estou trabalhando há 2 meses. E olha que eu não ganhei mal, não, por esses 2 meses que eu trabalhei. Já tenho bastante reviews, já consegui trabalhar, entregar bastante pedidos. Então eu não me incomodo, eu acho que assim, os bens que eu conquistei até o momento já estão muito bons. Mas o que eu mais ganhei com certeza foi em qualidade de vida. Porque foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Sobre a questão de você ter muito mais liberdade, assim, não ter estresse com o trânsito e com tudo mais. E outra, pelo menos o meu equipamento com o que eu trabalho é portátil, né? Então, se eu quiser viajar ou se eu quiser, dependendo do lugar que eu vou, eu consigo trabalhar lá, sem problema nenhum. Só preciso de um lugar silencioso e tudo mais, né? Eu não trabalho só no Fiverr, mas mais de 90% da minha renda, das coisas que eu ganho assim trabalhando online, vem do Fiverr. Mas não é a única plataforma que eu utilizo. Olha, uma dica que eu dou para quem estiver começando é o seguinte: não tente disputar assim, fazer a mesma coisa do que pessoas que estão lá há muito tempo fazem. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. É, não ofereça o mesmo serviço. Eu não estou dizendo para você não competir comigo. Não é, eu mal comecei. Estou dizendo para não querer competir com pessoas que já estão lá há anos e tem muitos e muitos reviews, entendeu? São pessoas que são realmente profissionais naquilo que fazem e já oferecem um trabalho de uma enorme qualidade. Que por toda a experiência que tem, os anos de trabalho, a pessoa já tem a manha, digamos assim. Então não ofereça a mesma coisa, porque você não vai conseguir se sobressair por essa pessoa, entendeu? Então, ofereça algo diferente. Procure um nicho que não é ainda que não é explorado. O brasileiro tem uma vantagem muito grande nisso, porque não são muitos usuários brasileiros que utilizam a plataforma.
Então, se você pegar os serviços que tem em inglês, muitos deles não têm em português. E se você oferece em português, você não tem mal tem concorrência. A própria a locução, que é um dos serviços que eu ofereço, tem outras pessoas brasileiros que oferecem, com certeza, assim, mas e não são poucos, mas nem se compara com a quantidade que tem na língua inglesa, por exemplo. Então, assim, pro brasileiro é ótimo de se trabalhar, porque você consegue oferecer diferenciais. E um diferencial que eu acho bem interessante, que não é só na questão da sua oferta em si, é o tempo de resposta. Se você responde rápido a pessoa e tenta, tipo assim, a pessoa te mandou lá uma mensagem e aí você responde na hora para ela, é um diferencial. Porque uma coisa que as pessoas prezam muito é a agilidade e a rapidez da entrega. Hoje, principalmente nessa última semana, para mim não estou conseguindo fazer isso muito bem, para ser bem sincero. Porque eu estou com muito trabalho. Mas eu sempre tento fazer isso. E no começo, às vezes eu estava deitado, eu estava quase dormindo, pô, meu celular apitava, ó, chegou a mensagem do Fiverr. Na hora eu levantava e respondia. E se as pessoas forem ver as minhas avaliações, porque depois que você entrega o trabalho a pessoa pode te avaliar, quase todos falam assim, super rápido da entrega, pô, respondeu muito rápido, coisas do gênero, sabe? E elogiando isso e dizendo que por causa disso vão voltar a contratar. E a maior parte delas realmente voltou. Então eu te sugiro isso. Procure um diferencial, não ofereça exatamente a mesma coisa, procure um diferencial. Nem que talvez no começo você tenha que fazer talvez um pouco mais barato, coisas do tipo, para que você pelo menos tenha reviews, porque você, depois que você tem avaliações, aí você melhora o seu preço e coisas do tipo. E procure diferenciais na questão da oferta do trabalho e também na agilidade de responder. Isso é uma dica bem importante, eu acho muito interessante isso, porque pelo menos para mim deu muito certo. Se eu recomendo o Fiverr para outras pessoas, olha, eu recomendo bastante. Para os meus amigos estudantes também, pessoal da faculdade, né? Às vezes tem gente que se mudou para cá e não consegue trabalho, não, quer dizer, nem está tentando trabalho porque não tem como conciliar, mas precisa de dinheiro. Eu recomendo sempre o Fiverr e outras plataformas, mas em especial o Fiverr porque ela é uma plataforma muito simples de se utilizar. Eu conheço outras plataformas e são complicadas pra caramba. Então eu recomendo muito o Fiverr e também para quem já trabalha, porque o Brasil está em crise, né? Nesse momento, pelo menos que eu gravo esse vídeo. E então muitas pessoas estão perdendo emprego, e pela desvalorização da nossa moeda, entre outras coisas. Mas tem um ditado que eu gosto muito, que é assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Por exemplo, para mim, claro que me afeta de várias maneiras. Mas a alta do dólar é excelente para quem trabalha no Fiverr, porque você recebe em dólar, entendeu? Então é uma excelente oportunidade de você conseguir aproveitar essa oportunidade, entre aspas, que é a crise, e ganhar mais dinheiro. E assim, ó, dá pra ganhar muito bem mesmo, muito bem no Fiverr. Talvez mais que uma pessoa ganha no seu trabalho. Assim, talvez mais não, com certeza dá pra ganhar mais, dependendo do que é, da função da pessoa e de quanto ela ganha. E eu acho assim bem, sabe, bem, eu acho que é uma ótima oportunidade no momento de se aproveitar. A crise ela beneficia muitas pessoas que sabem usar ela a seu favor. Tem um empresário muito interessante que era o ex-fundador o fundador da WhatsApp, na verdade agora já vendeu, né? O dono do Orlando City também, no time de futebol americano, na verdade soccer, né? Nosso futebol. E ele sempre fala isso, eu acompanho bastante ele, e ele fala bastante sobre isso, sobre a questão de, numa crise, as oportunidades que surgem. Então a gente não tem que ficar com medo de achar, pô, vou perder meu emprego, o Brasil vai estar na merda, coisas, desculpa a palavra, o Brasil vai estar em dificuldades e etc, isso vai me afetar, meu Deus, o que vai ser de mim, coisas assim. Eu acho que a gente tem que ver sempre as coisas pelo lado positivo e ver que todas as situações, elas fecham algumas portas, mas abrem outras. E o Fiverr é uma dessas portas que se abre. Pessoal, as minhas últimas palavras acessem o Fiverr, conheçam, não é nada complicado.
talvez a única barreira que você pode ter é a questão do inglês, porque a gente se comunica em geral, assim, 99% é em inglês. Tudo que você faz, os seus gigs e tudo tem que ser em inglês. Mas tirando esse fato que pode atrapalhar um pouco, sugiro que você visite e que conheça. E assim, tente trabalhar lá. E se você não quiser trabalhar, talvez não seja esse o seu foco, veja para você comprar coisas que são interessantes. Você tem serviços muito baratos e muito interessantes e extremamente diversificados. Às vezes tem coisa que eu nem acredito que as pessoas estão vendendo lá. Chega a ser até engraçado. Então, olha, eu acho que não custa nada você tirar, vai, meia hora. Você vai estar vendo uma televisão, que você vai estar fazendo nada assim, sabe? Que naquele tempo ocioso, vai, entre, conheça, visite. Acho que não, você não tem o que perder fazendo com isso. Você pode, no pior dos casos, você só vai ter conhecido um site que talvez você não vá trabalhar, caso você decida não trabalhar, mas que ache algum serviço que eventualmente vai ser útil para você. Dependendo do que você trabalha, do que você faz. Tem muita coisa lá bem legal mesmo e assim, eu não consigo nem em específico mostrar para você que está vendo esse vídeo que tipo de serviço teria. Porque é muito diversificado mesmo. Tem gente, desde gente editando as suas fotos, pessoas dançando, pessoas oferecendo serviço de tradução, pessoas oferecendo serviços de design gráfico, serviços de engenheiro, de tudo, mas de tudo mesmo. Você vai encontrar, é muito diversificado. Então eu acho muito interessante. E assim, ó, eu trabalho, ganho dinheiro com isso, mas também já gastei dinheiro lá para fazer vídeo promocional para mim, entre outras coisas. Então, vale a pena a visita. E se você precisar de uma locução, acesse o meu perfil. Bom, acho que é isso. É só isso que eu tenho para dizer mesmo. Obrigado.